Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1 de dezembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Isso mesmo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas por vergonhosas, se ocultam, não andando em astúcia, em outras versões falam engano, nem adulterando a palavra de Deus, antes nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem o que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E ele continua, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do nosso entendimento. E aí ele fala do nosso conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós vivemos e somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, não opera a morte, mas em nós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se vê, eterna. E aí o capítulo 5, ele fala ausentes no corpo, presente com o Senhor. Sabendo que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, a casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus,
pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiado, não por querermos ser despidos, mas revestidos de que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, ortogando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor. E por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadindo os homens, somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também vossa consciência nos reconheça. Não nós recomendamos novamente vós outros, pelo contrário, damos ensejo de vos gloriardes por vossa causa, para que tenhais o mesmo responder ao que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, que conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele ressuscitou por todos, para que o se vive não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. E aí, ele vai falar do ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputamos aos homens suas transgressões e não confiamos palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6 é o nosso último capítulo desta sequência, e ele vai falar. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo de sobremodo oportuno e que agora é o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, de coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições e nas privações e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, na vigília, no jejum, na pureza, o saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. A palavra da verdade, o poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se tivesse morrendo e contudo, eis que vivemos, como os castigados, porém
não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abram-se os nossos lábios e alegre-se o nosso coração. Não tendes limite em vós, mas estejais limitado em vossos próprios afetos. Como justa retribuição, falo-vos como filho, dilatai-vos também vós. Não vos ponhai em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre ao santuário de Deus e o de ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós serais os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, oferecemos aos Teus pés. E Te agradecemos pelo Teu amor derramado que nos alcançou. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outros, e se não é inscrito, se inscreva e ainda incentive outros a se inscreverem também. Conto com você nessa missão de proclamar a palavra de Deus todos os dias. Deus te abençoe.